Hoje celebramos com São Miguel, também São Gabriel e São Rafael. E hoje eu gostaria de dizer uma palavra sobre estes dois arcanjos também, de modo que falar um pouco sobre cada um dos três. São Gabriel, força de Deus. Mas como que a força de Deus se apresenta ao ser humano? Dizem os teólogos que São Gabriel é o anjo da beleza. Há uma força na beleza, capaz de salvar o homem. Porque a beleza remete também à virtude, diziam os gregos antigos. São Gabriel, força de Deus. Força que entra no nosso coração pela beleza que cativa, pela beleza que enche o coração, que enche os olhos. Beleza de Deus. Mas ao mesmo tempo São Gabriel, como força de Deus, não se apresenta como uma força que se expõe de maneira violenta, mas uma força que se expõe de outro modo. Ele traz um lírio na mão, quer dizer, algo que perfuma, que encanta, que é dócil. Uma força que não precisa se impor pelo grito, se impor pela arma. A força de Deus é uma outra. É a força da palavra, que tudo renova e que tudo transforma. Gabriel foi enviado em muitas situações por Deus, para contemplar a fragilidade do ser humano e ali comunicar a força de Deus. Comunicar a Zacarias, um sacerdote já de idade, que imaginava que não iria ser pai nunca. Zacarias, você vai ser pai. Deus viu a sua fraqueza e pediu que a força dele lhe visitasse. É belo receber a visita da força de Deus quando somos fracos, quando nos sentimos perdidos, quando nos sentimos confusos. Receber a força de Deus. Depois, esta mesma força de Deus visitou Nossa Senhora, uma jovem com apenas 13 anos. A força de Deus a visitou e disse: não tenhas medo, Maria, porque irás conceber pela força do Espírito Santo. Tu és agora muito jovem, mas não tenha medo de trilhar o caminho de Deus, porque Deus fará todas as coisas em ti. Hoje nós clamamos que a força de Deus visite a nossa vida também. Visite a nossa fragilidade. Ele que conhece nossas lutas, nossos combates, nossos confrontos. Ele que conhece o nosso desejo de crescer, de amadurecer, de sermos pessoas melhores. Visite a nossa fraqueza. O segundo arcanjo, e aqui vou me demorar um pouco mais, é o arcanjo São Rafael. Rafael é Deus cura. Mas não somente Deus cura no sentido de que Deus restabelece o ser humano, mas no sentido que Deus acompanha, guarda, protege, cuida do ser humano. A Bíblia traz uma história muito bonita, que é a história de Tobias, que foi fazer uma viagem comprida, longa, para procurar uma noiva e para buscar um dinheiro, que era a herança que o pai estava deixando para ele. E Tobias foi acompanhado de um lado pelo seu cachorro, do outro por um anjo. Era Rafael. O cachorro simboliza na vida do homem todas as pulsões, os desejos, as vontades. Por outro lado, o anjo representa o desejo das coisas mais elevadas, a beleza. Representa a leveza, a bondade, o equilíbrio. Rafael resolveu acompanhar Tobias nesta viagem. E se Rafael não tivesse acompanhado Tobias, Tobias talvez tivesse morrido, porque a viagem não era uma viagem fácil. Haviam bandidos na estrada, ele podia ter se perdido, ele é apenas um jovem. E somente conduzido pelo cachorro, ou conduzido somente pelas pulsões, nós não vamos a lugar nenhum. Precisamos de um anjo que nos acompanhe. E na primeira noite de viagem, quando eles encontraram um lago,
e Tobias foi lavar os pés, um grande peixe se apresentou. E Tobias gritou pelo anjo: me ajude! E o anjo disse: há coisas que você consegue fazer só. Então há coisas que o anjo não faz por você. Há coisas que você deve fazer. E o anjo disse: agarre o peixe. E Tobias agarrou o peixe. Às vezes alguém diz: padre, estou preocupado, vou fazer uma prova muito difícil. Deus vai lhe iluminar, vai lhe dar a graça do equilíbrio na hora, vai lhe dar a graça de estar em paz, mas a parte que é sua, o estudo, você deve fazer. Então o anjo disse a Tobias: pegue você o peixe, não tenha medo, pegue você. E ele pegou o peixe, puxou, e o anjo disse: abra o peixe. Abrindo o peixe, disse: aqui tem 3 coisas que vão nos servir. Além da carne que poderá ser comida, mas há 3 coisas aqui. Primeiro, o fel, que é a parte mais amarga. A que serve este fel? Este fel é usado, disse o anjo, para curar cegueira. É muito interessante que de fato no fel da vida, na dor, na amargura, na doença, quando morre alguém da família, quando temos problemas dentro de casa, no casamento, é no fel da vida que a nossa cegueira é curada. É no fel da vida, na dor, na amargura, que nós muitas vezes experimentamos a graça de Deus. Experimentamos a força e experimentamos a graça de Deus. Recuperamos a visão. O anjo disse: guarde este fel, ele serve para curar a vista. O pai de Tobias tinha ficado cego em casa, e Tobias pensou: este aqui vai servir para meu pai. E o anjo disse: há mais 2 coisas dentro do peixe que você vai guardar: o coração e o fígado. Se nós olharmos na literatura antiga, o fígado simboliza o órgão que armazena raiva, ódio, rancor, falta de perdão. E o coração simboliza o lugar onde guardamos todos os sentimentos. E o anjo disse: Tobias, estes 2, quando são queimados juntos, eles exalam um perfume que é capaz de espantar o demônio. Interessante. É como se Deus dissesse para Tobias e hoje para nós, que enquanto o nosso fígado, quer dizer, aquilo que armazena ódio, raiva, rancor, mágoa, desejo de vingança contra o outro, não for queimado, enquanto este fígado não for queimado, o demônio poderá passear livremente na nossa vida. E depois, queimar o coração significa purificar os sentimentos, para dizer como o apóstolo Paulo, que gostaria de ter no seu coração os mesmos sentimentos que havia no coração de Cristo. Um coração purificado, queimado. Tobias encontra sua noiva Sara, só que Sara já tinha tido vários maridos, e todos morriam na noite de núpcias. E o anjo que estava com Tobias, sabendo do segredo da história, disse: Tobias, não tenha medo, pode casar. Tem um demônio que mata o esposo, mas deixa, o demônio cuido eu. E quando foi a noite, Tobias orou com a sua esposa, e como se fosse incenso, queimou o fígado e queimou o coração que estavam com ele, do peixe. E o demônio se espantou, o Asmodeu, que não esperava. Se espantou e fugiu, diz a história, para o Egito. O Egito na Bíblia simboliza o lugar de sofrimento, de dor, mas simboliza também um lugar onde a idolatria comandava, o mal tinha a última palavra. E o texto diz que ele fugiu, Asmodeu, para um lugar longínquo, muito escondido no Egito, onde não pudesse ser achado. Ou como a gente possa dizer, no quinto dos infernos mesmo, no lugar mais difícil, mais profundo.
E a Bíblia conta uma coisa muito curiosa, que a gente reflete pouco sobre São Rafael. São Rafael deixou Tobias lá com Sara e correu no Egito e capturou e amarrou o demônio. E disse: esse não atrapalha mais a vida de ninguém. Muito bela essa história. O pai de Sara tinha cavado a sepultura já de Tobias e imaginava: amanhã de manhã ele amanhece morto e eu já enterro, já tenho de enterrar. Curioso, o homem que vive sem dar atenção à dimensão mais alta da sua vida, que vive sem dar atenção ao espírito, é alguém que pode morrer, é alguém que tem a sua sepultura preparada a toda hora. Tobias não. Tobias tinha um anjo a seu favor. Por isso de manhã, Tobias acordou e fizeram festa. Foram 14 dias de festa. Esse homem não morreu, casou e não morreu. Sim, eu não morri e minha família não morreu, porque nós tínhamos um arcanjo a nosso favor. Nós tínhamos um anjo que nos protegia. Por isso, pode fechar a sepultura. Ela não me serve. Ela não me serve. Não serve a minha família, porque a minha família caminha guiada por um anjo. Pode fechar a sepultura. Amados irmãos e irmãs, que bela essa história, que nos faz pensar sobre Deus que cura, que acompanha o ser humano e que ao mesmo tempo transforma o ser humano a partir da presença dos arcanjos. Padre Antônio falava hoje da luta de Jacó com um anjo que durou uma noite inteira. Não era uma luta contra Deus, não era uma luta contra o sagrado, mas era uma luta sagrada, porque era uma luta que acontecia dentro do homem. Uma luta que acontece todos os dias. Uma luta que é travada, uma batalha, uma guerra que não tem fim, que é travada dentro de nós. Um dos primeiros livros escritos na igreja foi um documento chamado Didaqué, que era o Catecismo dos Apóstolos. E lá no primeiro capítulo se diz algo muito interessante. Na vida existem essencialmente 2 caminhos, e os 2 são muito diferentes. Um leva à vida e o outro leva à morte. E nós vivemos nesse confronto. E esse confronto acontece ao nosso interno, no nosso interior. O anjo lutou com Jacó a noite inteira. E no outro dia de manhã, Jacó amanheceu ferido numa perna, puxando uma perna. E o anjo disse: você, depois de lutar uma noite inteira, você amadureceu tanto que o seu nome não pode permanecer o mesmo. Você não é mais aquele homem que roubou a herança do seu irmão. Você não é mais aquele homem que teve coragem de fazer isso. Você agora será chamado Israel. Quer dizer, tem algo em você muito profundo e foi mudado por causa desta luta. Porque você resolveu lutar contra si mesmo, contra as suas pulsões mais baixas. Você resolveu lutar. E agora você recebe de Deus um nome novo. Receber um nome novo significa receber uma identidade nova. Quer dizer, a partir de agora você é uma nova criatura, uma nova pessoa. Meus amados irmãos e irmãs, meditando sobre os arcanjos, por fim, olhamos para São Miguel. Quem é como Deus? Muitas vezes nós fizemos já muitas reflexões sobre São Miguel. Uma delas que é possível é aquela que parte de Efésios capítulo 6, que mostra a armadura do cristão. E olhando para São Miguel, nós encontramos um soldado com armadura, uma couraça que protege o coração contra as flechas do inimigo, um coração protegido contra as ciladas do demônio, contra os venenos de Satanás. Um soldado que tem na cabeça um capacete para proteger também os pensamentos de toda e qualquer arma do maligno.
um soldado que traz um escudo para proteger-se. Um soldado que tem sandálias nos pés, porque as armas dos antigos eram armas simples, mas algumas delas eram como que uns pedaços de ferros colocados no chão, e o exército inimigo, se viesse com os pés descalços, já perdia uma parte da guerra, porque não podia sangrar com os pés, não podia lutar com os pés sangrando. Um homem com uma sandália própria para a guerra, empunhando nas mãos uma espada. Efésios diz, a espada não é uma espada que corta carne, é a palavra, é uma espada que corta de um outro modo. Amados irmãos e irmãs, terminando esta festa de São Miguel Arcanjo, e hoje celebrando estes outros arcanjos, São Gabriel, força de Deus, beleza de Deus, que se apresenta de maneira muito discreta, força que se apresenta de maneira discreta. Eu diria, como diz o grande teólogo francês, Jean-Yves Leloup, que a força de Deus é como a força do sol. O sol movimenta todo um sistema, o sistema solar, mas ninguém escuta o ruído, a força. E o mesmo sol que tem força para movimentar um sistema inteiro, pode entrar pela janela de uma casa e acordar uma criança tocando no rosto, como se fosse beijando. Força que vem até o homem com sutileza, que não se apresenta gritando, pisando, arrasando. Força que vem para restaurar o homem, para reconstruir o homem, para enxergar o homem na sua debilidade e recuperá-lo. Gabriel, força de Deus, rogue a Deus por nós nas nossas fragilidades. Rafael, cura de Deus, o anjo da cura, que não somente cura as doenças e equilibra o corpo e a alma, mas o anjo que acompanha o homem na jornada da vida. Acompanha o homem na jornada da vida e mostra ao homem os segredos para viver bem e em paz. Um peixe. No início da igreja, o peixe era símbolo do cristianismo. E a palavra peixe em grego, ichthys, uma palavra com 5 letras, cada letra desta grega simbolizava algo sobre Cristo. Ichthys é Jesus Cristo, de Deus, Filho, Salvador. Então o peixe trazia as iniciais desta frase. E um cristão, às vezes, quando encontrava outro que não podia se identificar abertamente por causa das perseguições, puxava um risco no chão, assim, uma meia-lua. E se o outro fosse cristão, completava a meia-lua, assim, formando como que um peixe. E os dois se abraçavam. Nós somos irmãos, você é cristão também. O peixe era símbolo do cristianismo. O anjo anuncia a Tobias de uma maneira antecipada que haverá um íctus que salvará o mundo. Olhemos também para São Miguel e pensamos a São Miguel que nos ajude a combater nos combates da vida. Cada um de nós tem os seus combates, tem as suas lutas, cada um de nós tem as suas dificuldades. Possamos pedir hoje a São Miguel que nos ajude a combater e a vencer nos combates da vida. E do texto de hoje do Evangelho, gostaria de dizer uma palavra brevíssima. Natanael. Natanael não é um homem cético, nem um homem sem fé ou um ateu, não. Trata-se de um judeu que está buscando a Deus. Mas Natanael é alguém que, com profundidade, ele pensa: eu não vou entregar a minha inteligência e nem o meu coração a qualquer um. Eu preciso saber se este é realmente o Filho de Deus. E Jesus diz uma coisa que ele não espera. Jesus fala de uma experiência que os judeus conhecem bem. Natanael, quando você estava debaixo da figueira,
eu te vi, eu te visitei. Quando você rezava os Salmos, quando você rezava a Torá, o Antigo Testamento, eu lhe visitei como verbo de Deus, sabedoria divina. Eu visitei a sua mente e o seu coração. Antes que você viesse a mim, eu já fui a você. Antes que você me visse, eu já lhe vi. Antes que você me amasse, eu já lhe amei. Olhemos para a figura de Natanael, homem conquistado pela beleza de Cristo, pela riqueza do Evangelho, e possamos hoje também, no final desta festa, dizer: Senhor, esses dias me ajudaram muito, e como me sinto agora cativado pela beleza do Teu Evangelho, como a Tua palavra mexeu comigo por dentro, e hoje eu não quero mais ser a mesma pessoa. Hoje eu quero ter como Jacó o meu nome mudado, a minha identidade tocada. Eu quero hoje proclamar Deus, força de Deus. Deus é forte. Para aqueles que estiverem vivendo alguma fraqueza perto de mim, força de Deus. Quero dizer para aqueles que estão perdidos na vida, Deus cura, cuida e conduz. E dizer ao mesmo tempo, para aqueles que estão, ou pode ser que seja até nós mesmos, aqueles que estão confusos na fé, ou se perderam em alguma estrada que não leva a Deus, quem é como Deus? São Miguel, São Gabriel e São Rafael, roguem a Deus por nós. Amém.